começando a energia do outono, né? E como é que você tá? Gente, cuidado com a sua saúde, né? Principalmente as gripes que começam nesse momento. Tem um pontinho que ajuda sempre a melhorar a nossa imunidade, que é bem na curvinha aqui entre o dedão e o dedinho menor, né? De vez em quando dá uma apertadinha ali para ajudar a sua imunidade, mas principalmente, né, aquela história da nossa mãe que sempre fala, põe casaco. Não esqueça. Muito bem. Daqui a Marto Eixo, a gente está falando um pouco das energias estelares, de como funciona tudo isso, como funciona toda essa energia que vem de uma dimensão mais sutil e às vezes de seres mais sutis, então dificilmente eles são percebidos pelo aspecto mais físico, né, que a gente tem mais percepção, mas que de alguma forma, nesse período que a gente tem de transição planetária, né, que todo mundo já fala, essa energia ela começa a vibrar para você, para que você também possa transformar, modificar e principalmente trazer mais positividade aí na sua vida. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre fractais de alma, né? O que seriam isso, né? O que é um fractal, né? O que é uma alma? Hoje estava vendo as redes sociais, né? Não tem jeito, a gente fica lá rolando o feed, né? De vez em quando. E tá essa polêmica das bebês reborn, né? Então, como é que a gente pode... O que faz, né? A gente se afeiçoar ou criar afeto a algo que... né, faz uma projeção ali de uma expectativa que, na verdade, assim, se a gente for olhar de uma forma muito racional e simples, é uma boneca, né? É algo inanimado. Mas o que faz, né, as pessoas projetarem ali tantas expectativas e tantos processos internos que traz, ou ela começa a ter uma percepção de uma outra coisa, né? Então, isso é como se fosse um processo de fractalização. Por quê? O desafio nosso, principalmente humano, e na experiência humana, é saber que tem consciência. Porque, por exemplo, os animais têm consciência, mas eles não sabem que têm consciência. A planta tem consciência, mas ela não sabe que tem consciência. Os seres humanos têm consciência e sabem que têm consciência. E talvez isso seja a maior angústia, né, do ser humano no aspecto de trazer propósito, princípios. E aí, em algum momento, esse propósito, esse princípio, e principalmente a existência ali como alma naquele corpinho, começa a entrar em colapso, né? Ou começa a se questionar sobre certas coisas. E aí isso a gente chama de propósito de alma. Então, toda alma, quando ela está encarnada num corpo, mesmo fora do corpo, né? Ela precisa de ter dentro dela um propósito. Quando as almas, né, em algum aspecto ali começam a vivenciar, principalmente o aspecto de dualidade, por exemplo, né, essa questão das bonecas bebê reborn é uma dualidade, né? Então, como é que essa alma, vivendo essa dualidade, lida com esse assunto? E a maior parte das almas, quando lidam com a dualidade, elas têm uma dificuldade muito grande no reconhecimento, na percepção, numa clareza das coisas. E é onde, em algum momento, ela pode se fractalizar. Por quê? Porque pode gerar um trauma, pode gerar um apego, pode gerar um aspecto, e esse aspecto realmente fazer com que essa frequência ou essa alma, né, ela se perca um pedaço, né, então ela se fractalize. Quando a alma perde um pedaço, ela fractaliza. E a maior certeza de que a nossa alma é fractalizada é porque quando você nasce, você lembra muito pouco das suas experiências de alma de outras vidas. Algumas pessoas, elas lembram com mais consciência ou com menos consciência. Mas a maior parte das pessoas, quando nasce, às vezes até na vida adulta, é tão fractalizado que não lembra nem do que aconteceu na infância, assim, tem pouca memória dos aspectos de quando
era criança, e aí do que fez, da percepção do que fez. Então, já mostra uma mente fractalizada. E o problema da fractalização é exatamente porque a alma vai perdendo todas as suas características e as suas capacidades para discernir, para ter empatia, para poder ser trazer o que tem de melhor dentro de si, e vai empobrecendo em relação ao que ela poderia fazer e ao que ela faz de fato ali onde ela está. Então, como no trabalho do Arcanjo Miguel, né, nas ordens de Micael, o Nazareno ele fala que o grande desafio hoje é a gente trabalhar essa fractalização, trabalhar como ajudar as pessoas, principalmente essas almas, a restaurarem, né, esses processos, esses pedaços, para que de alguma forma ela possa retornar à sua forma original, ou possa retornar principalmente as melhores características que tem dentro de si. Porque quanto mais fractalizado, mais você perde a percepção humana de consciência. Você perde a sua percepção, a gente fica mais robotizado, né? A gente fica mais ali vivendo como se fosse um robô. Então, dá para ver isso, por exemplo, hoje nas crianças que vivem muito robotizadas, dá para ver isso em adultos, né, que também vivem muito robotizados. E aí, quando a gente trabalha, né, na ordem de Micael, essa energia, para trazer de volta essa consciência mais humana da autopercepção, da autoconsciência, e principalmente para ajudar a gente a reconectar a nossa essência principal, né? Ao que está mais essencial dentro da gente, e porque essa essência decidiu encarnar na Terra nesse momento, né? Então, principalmente os seres do raio azul, nesse aspecto, eles atuam muito fortemente para que a gente possa tá trabalhando dessa desfragmentação, né, que fala. Quando você faz a oração da Alice Bailey, né, que foi trazida pelo mestre de Vaiaku, ele fala sobre o propósito dos homens, né, e o propósito também é seu propósito pessoal. Então, é interessante que é uma oração que, além de não pedir, né, porque não é uma coisa de, olha, por favor, me ajude, mas de realmente trazer a energia ali, você tomar consciência que a tua alma tem um propósito, né? Você tomar consciência que falta ali, às vezes, esse caminho de alma para você percorrer, e que esse caminho de alma pode ser retomado através dessa desfragmentação, dessa coleta, né, desses pedaços. Porque se você for pensar, muita gente fala em ascensão, né? A ascensão do planeta, a ascensão da Terra. O que seria uma ascensão? É quando eu consigo estar em dimensões mais sutis, quase próximo à fonte. E hoje em dia, né, depois de muita transformação, muitos seres que passaram aqui, é possível fazer isso sem intermediários. Então, o problema talvez não seria a questão da ascensão, mas seria a questão de trazer todo esse conhecimento, toda essa gama de pedaços, né, do que a gente tem ali que foi perdido, para essa dimensão no aqui e agora, para que você pudesse trabalhar, e aí sim, quando os dragões falam de trabalhar em potência máxima. Potência máxima não porque você é o mais forte, não porque você é o mais esperto, mais inteligente, mas porque você vai conseguir trazer a sua força que estava presa nessas outras dimensões, presa nessas histórias, e aí você consegue trazer toda a força que você tem de fato no aqui e agora, né? Então isso seria uma fragmentação, né? De você trazendo ali das dimensões mais sutis, de outras dimensões, e vai trazendo para que você possa realmente fortalecer os seus aspectos, né, de conhecimento, de curas, às vezes, ou de sabedorias que você já teve, e aí você vai poder apoiar, né, o seu crescimento e a sua evolução de fato.
Porque senão o que acontece? Acontece que todo mundo fala que é a roda de Sansara, e aí você fica sempre girando no mesmo ciclo, ou, né, robotizando na roda de Sansara, que ainda é pior, porque você fica no mesmo ciclo, achando tudo igual e sempre fazendo igual em cada encarnação, né? Isso não é positivo nem para a Terra, nem para você, né, e para o seu crescimento pessoal também. Então, nas ordens de Micael, né, que é essa energia, a gente vai trazendo principalmente o que a gente fala no raio azul, que é o aspecto do nosso plano divino, no nosso plano de alma. Quando restaura o nosso plano de alma e a gente tem consciência mais profunda sobre esse plano, fica um pouco mais fácil a gente não se perder no meio do caminho. Porque o ponto aqui não está em você obedecer a alguém porque você não quer ir para o inferno, né? Mas você está aqui porque você quer construir uma coisa melhor, porque você quer ser uma pessoa melhor, ou porque você quer desenvolver algo e trazer e servir, né, nessa energia de luz e semear mais luminosidade no planeta. E como é que faz tudo isso, né? Algumas técnicas de fragmentação que a gente tem, desfragmentação, por exemplo, na apometria, né? Então, na apometria a gente vai trabalhando ali na linha do tempo da pessoa para buscar ali os fractais, os pedaços de alma, as histórias onde essa alma está presa, para reorganizar e também reorganizar dentro desse campo energético as encarnações, porque às vezes uma encarnação pode estar se suplantando a outra. No trabalho, principalmente do biocoding da Lily Wong, no traje TTA, a gente trabalha bastante essa questão de trazer os pedaços de alma, de trazer é como se os dragões falam que é trazer o céu na terra e não a terra no céu, né? Então, trazer o que tem de melhor ali que você consegue trazer dessas energias sutis para essa dimensão, né? E também a energia dos dragões, nas mesas dragônicas, a gente também faz esse trabalho. Então, são muitas técnicas, essas não são as únicas, mas é que é interessante como na ordem de Micael, que trabalha nessa consciência de restaurar a ordem divina do cosmos, então, nessa ordem é como se todos esses seres que eles chamam de guerreiros da luz, né, ou guerreiros de Micael, eles apoiassem todo esse processo de trazer a ordem divina também aqui para o planeta. E aí, para quem sentir no coração, achar que é o caminho para você, o trabalho da iniciação da Ordem de Micael vai acontecer nesse junho agora, dia 28 e 29, com o Nazareno Sabino, que é o criador, que é o co-criador do sistema. E é exatamente nesse intuito de ajudar principalmente as pessoas que sentem que tem ali algo que precisam trazer de informação, né? Ou sentem essa sensação de vazio, de falta de alguma coisa importante. E aí, nessa parte é como se trouxesse essas frequências, né? Através do trabalho, e aí trazendo de volta o seu propósito, trazendo de volta o seu plano divino, né? Restaurando o seu plano divino. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, como uma técnica, é uma coisa que você vai ter que continuar fazendo, estruturando, trabalhando, estudando, mas que aos poucos, quanto mais você vai aplicando a técnica em você, em outras pessoas, você vai trazendo mais pedaços, né? E cada vez com mais pedaços, mais capacidade. E aí sim a gente entra nesse ponto onde vem, né? E nessa semana a gente teve a Vesak. Então traz a energia dos Budas do futuro, né? O Buda Maitreya, para que a gente possa começar com uma nova humanidade, com um novo começo. E aí, a partir da restauração do seu propósito, também a restauração do propósito humanitário do planeta. Em alguns livros, principalmente do Dom Valo Melquisedeque, que fala muito da flor da vida,
ele conta sobre a história de um planeta que ele visita de uma forma espiritual, e parecia que era um planeta saudável, porque eles tinham muitas tecnologias, tal, né, aparentemente máquinas em evolução. E aí o mentor dele fala que não, que ali aquele planeta estava em decadência. E que se a Terra não tomasse cuidado, que a Terra também entraria nesse processo. Porque quanto mais perda de alma nós temos, mais a gente perde o nosso aspecto da centelha divina, dessa energia da consciência de luz para as máquinas, né? Porque a gente vai deixando, esquecendo o nosso aspecto mais humano, como é importante para deixar isso para as máquinas, né? Então você começa a abrir mão da sua humanidade, né? Isso não, é um desafio bem grande para a gente nesse próximo milênio, né? Então que você consiga, né, encontrar um bom caminho para você. O trabalho do Arcanjo Miguel é muito legal, porque nesse curso ele traz as frequências tanto do anjo, né, quanto das frequências angélicas, mas também nessa frequência onde traz essa nova, uma nova roupagem, né, uma nova oitava da ordem, e você também poder fazer parte disso para que restaure para você um novo caminho, para você um novo processo, né? Então, se você gostou, acha que pode ser para você esse curso, é um curso de 2 dias, tá? Lá na Hathor, na Vila Madalena, manda um WhatsApp pra gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. A Geisa vai estar lá conversando com você, ela tira as dúvidas, também pode te ajudar, e você também se permitir conectar-se com uma técnica maravilhosa que pode trazer mais frequências, e aí você também se permitir essa conexão que abre, né, uma frequência, uma egrégora, processos aí no seu caminho, né? E aqui então a gente vai vibrar a energia de Micael, de Vaiaku e Maitreya. E se você está vendo esse vídeo nas redes sociais, não esqueça de curtir, compartilhar, acender o sininho, se inscrever no canal, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Nosso YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto, e no WhatsApp é o Hathor_Spaco. Lá a gente vai ter sempre as informações dos cursos, dos atendimentos, de quando vai ter evento. Também assista ao nosso podcast, né, lá no WhatsApp. Segunda-feira, às 10 horas, sempre tem lançamento de um novo vídeo. Esse vídeo tá bem interessante, a gente vai falar sobre a jornada do herói e como a jornada do herói pode apoiar você nessa caminhada, no que você está desenvolvendo, na sua jornada pessoal. Como você pode melhorar sabendo desses ciclos, né? Porque é igual na astrologia. Quando você a jornada do herói conectada ao estudo da astrologia das casas astrológicas, é bem interessante. Então, pensa que você tem uma possibilidade de crescimento e de evolução e de escolhas, né? Que isso é o mais importante para as almas. Aparente, né? Mas pelo menos a dualidade ela requer isso, né? Então ela faz você ter a oportunidade de ter a sua própria escolha, de ter ali como você vai escolher a sua vida, como você escolhe direcionar a sua história.
E aí, dependendo de como você faz essas escolhas, como você se coloca, é onde você pode fragmentar ou não, porque algumas histórias fazem essa fragmentação. Então, por exemplo, a gente passa por uma perda, por uma escolha ruim, né? E aí aquilo a gente perde um pedacinho, né, da gente. Então, esse pedacinho precisa ser tratado, curado, restaurado, né, para trazer de volta, para que a gente possa, de uma nova forma, poder escolher com outra consciência. Então, o legal de estar encarnado é porque muitas vezes algumas coisas acontecem com a gente exatamente para que a gente possa tomar novas decisões, para não prender mais e perder mais pedacinhos de alma. Só que como você pode tomar decisões positivas para você, que realmente vão fazer com que você cresça e evolua, né? Aí que tá o dilema, porque normalmente não tem... Existem alguns manuais, né? Alguns livros sagrados, mas nem todos vão dizer para você: olha, senhora fulana, você está errando sempre aqui. É algo de autopercepção, de autoconhecimento, mas também de processos de ajuda, né? Para entender esses processos de repetição que a gente faz até conseguir sair dessa dualidade, né? Então, é um passinho de cada vez, é um movimento de cada vez, mas sabendo que, de alguma forma, aos poucos a gente vai crescendo, vai evoluindo, e que é possível, com essas novas técnicas, acelerar o processo, fazer a cura do processo de formas mais brandas e menos sofridas, ou pelo menos com mais consciência, né? E aí apoia você e ajuda você para escolher melhor seu caminho, para abrir melhor as suas percepções e principalmente para tirar as interferências que não ajudam você nessa jornada, né? Então, eu espero muito que vocês tenham uma ótima sexta-feira, que vocês hoje se permitam descansar, ser felizes, né? Trazer essa força do seu propósito de luz, porque todos nós, de alguma forma, temos essa frequência de luz e é para usar, né? É para vibrar, é para trazer positividade aí na sua vida, através da sua positividade interna e vibrando essa luz aí, certo? Então, eu espero que vocês fiquem excelentemente bem nesse fim de semana e a gente vai caminhando aí devagarzinho, né? Para um fim de semana bem bacana e devagar também, para que a gente possa resgatar todos os pedacinhos de alma aí que foram perdidos, e aí você conseguir um novo caminho, uma nova direção e principalmente trazer o seu potencial máximo aqui na Terra e também ser um potencial máximo de luz também, que aí a gente vai estar apoiando a nossa própria evolução e a evolução do planeta. Tá bom, gente? Então, até mais. Obrigada. Tchau, tchau.